Frio, olá, Grande Jardim Esperança, sempre uma alegria, né, poder reencontrá-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo. E hoje, né, a gente quer abordar o tema do movimento estudantil aqui em Cabo Frio, né? Vamos conversar, vamos receber aqui dois convidados, né, que participam ativamente aí do movimento estudantil, para que eles possam nos esclarecer o que está havendo aí com o grito, né, de protesto, com o movimento que reúne aí a estudantada de Cabo Frio. E vamos aproveitar também e abordar algumas questões relativas a políticas para a juventude, né? Se hoje a nossa cidade oferece isso aos jovens, tanto os jovens do centro quanto os jovens da periferia. Então, esse hoje são os temas do Cidadania e Socialismo, né? E deixar aí de bate-pronto, abertos os canais de comunicação, né? O programa tem a pretensão de ser um programa interativo, com a participação popular, tanto pelo telefone da Jovem TV, que já está disponível aí para você que quer participar, 2629-2571, 2629-2571, ou através aqui da nossa página no Facebook, Programa Cidadania e Socialismo, está aqui à disposição, já está no ar, já tem alguns companheiros aqui, né, que já estão linkados com a gente. E ao final, né, quem participa, como de praxe aqui no programa, participa do sorteio do livro da semana. Aliás, do livro da semana e da peça de artesanato da semana, né? Já que nós estamos aí nos somando, né, à luta do pessoal do artesanato, para que eles tenham um espaço, para que eles tenham um lugar específico na cidade onde eles possam expor os seus belos trabalhos, né? Isso é normal em toda cidade turística que se preze, o artesanato tem um lugar de destaque, tem um local onde os artesãos podem criar as suas obras, vendê-las e mostrar, né, o trabalho do artesanato local e ajudar a divulgar a cidade. Isso é um fator fundamental, inclusive, de atração do turista, que quando está visitando uma cidade, gosta sempre de levar, né, para a sua cidade, lá de onde eles vieram nos visitar, uma peça do artesanato local. Nós estamos nos somando nessa campanha, dando uma força, né, fazendo coro aqui, para que as autoridades públicas nessa cidade corrijam essa situação que já dura aí quase 20 anos, né, que o artesão de Cabo Frio não tem um espaço para se manifestar e um espaço para expor as suas obras. O livro da semana hoje, né, um clássico da literatura nacional, né, do grande Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cuba, né, um clássico. Nós já distribuímos aqui já umas 3 vezes o livro do Machado de Assis, mas nunca é demais, né, um dos grandes nomes da literatura nacional. E a arte, o artesanato de hoje, mostrar para vocês aqui, é uma bela obra, né? É um pinguim feito em cabaça, né? Da artesã Ivana. Vou deixar aqui o telefone da Ivana, para você que gosta de curtir o artesanato, que quer conhecer os trabalhos da Ivana. Ateliê by Ivana, 9972 7071. 9972 7071, né? Ao final do programa a gente lembra novamente aí, nós vamos mais uma vez lembrar aí o número da Ivana, e são os brindes de hoje para você que participa aí do nosso programa. Vamos apresentar aqui os nossos convidados, né? Estou recebendo aqui à minha esquerda o Vitor Davidovich, que é do diretor lá do Grêmio Síntese, que é o Grêmio do IFE, Instituto Federal Fluminense de Cabo Frio. O Vitor, além de dirigente, de diretor lá do IFE, é um ativista social aí que tem se empenhado e se engajado em todos os movimentos sociais aqui na cidade, né? E tem tido uma participação muito bacana e muito ativa. E à minha direita, o Leonardo Shoa, que hoje é o presidente, né, do Grêmio Síntese lá do IFE, e que tem também participado das discussões, do fomento, de tentar trazer de volta, né, para Cabo Frio as atividades do movimento estudantil. Cabo Frio tem uma tradição nessa área de anos atrás, e ao longo do tempo isso foi murchando, e creio que o objetivo dessa garotada é fazer com que isso se torne presente, porque é fundamental que os estudantes reivindiquem, que eles participem, né, até da elaboração do projeto pedagógico da escola. O moderno hoje na educação não é nada de cima para baixo, né? É a educação horizontalizada, onde todos podem participar, onde o professor ensina e, ao mesmo tempo, o professor
também aprende. Toda essa diversidade, né, de conhecimentos, essa diversidade de culturas hoje, ela ajuda a construir um processo pedagógico, um processo educacional melhor. Isso está faltando um pouco nas escolas. Vitor, boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, Cláudio. Obrigado pelo espaço. É sempre especial a gente conseguir um espaço na mídia, né, para trazer as questões do movimento estudantil, as nossas reivindicações. Porque, como a gente sabe, é difícil a gente conseguir ter um espaço onde a gente possa falar abertamente dessas questões públicas, questões políticas, e é necessário, para a gente reivindicar, é necessário que a gente tenha espaço. Então, eu agradeço você. E aqui não tem censura, aqui a gente abre realmente para todo mundo. Leonardo, prazer também tê-lo aqui, né, nessa tarde aí no Cidadania, pela primeira vez, né, Leonardo? Pela primeira vez aqui no programa. Queria agradecer pelo espaço. Realmente, como o Vitor falou, é sempre bom, porque a maioria dos programas que você vai, na questão aqui da região, programa é jornalista, ou é jornalista de um ou é jornalista de outro. Aí, quer dizer, quando você está atacando um, eles estão junto com você, quem é da oposição, está junto com você atacando. Agora você está atacando o outro está junto com você e esse está te atacando. Então, fica essa bipolarização que não faz bem para o município e realmente entendeu? Tem que ter diversidade, né? Com certeza. Tem que ter diversidade de opiniões, a gente percebe isso. Mas, Vitor, vamos começar esse bate-papo, né? Eu queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que aqui em Cabo Frio tem uma associação estudantil já formada, já de muito tempo, um CNPJ e tudo. Me parece que houve uma reunião na Câmara de Vereadores há um tempo atrás, tentando se criar uma nova associação, né? E vocês estiveram presentes. Então começa você esse debate. Como é que está o movimento estudantil hoje? Está devagar? Precisa melhorar? O que está faltando para que haja, digamos assim, uma certa união, né, entre todos os estudantes de Cabo Frio e que faça realmente esse movimento acontecer? Como em qualquer área da política, né, qualquer área pública, a gente tem pessoas tentando prevalecer com o interesse privado. Então a gente tem uma entidade criada aí há muito tempo que nunca foi legitimada pelos estudantes e a gente tem uma entidade tentando se estabelecer agora, mas que também parece que vai pelo mesmo caminho. Então a nossa aposta aqui é na independência do nosso Grêmio Estudantil e do Grêmio Estudantil do Rui Barbosa também. A gente pretende o Grêmio do Rui Barbosa instituído agora há pouco com a eleição lá, chapa Fênix vencedora. E a gente pretende fazer um trabalho junto a eles, porque nós se posicionamos enquanto oposição às duas entidades, tanto a estabelecida quanto a que vem tentando ser criada. Porque essas duas entidades, elas mais representam o interesse privado do que o interesse do estudante. Então a gente tenta fazer um trabalho mais por fora, junto com o Grêmio Estudantil do Rui Barbosa. Entendi. Parece que quem está mais atuante realmente são vocês lá do IFE, e o Rui Barbosa, como falou aqui o Vitor. As outras escolas de segundo grau, a Marlicap, o Elza Bernardo, não tem Grêmio, Leonardo? Você tem conhecimento de alguma coisa? Porque o segundo grau seria mais adequado, né? O aluno já tem uma consciência maior das coisas que ele realmente quer reivindicar, né? Como é que você vê isso? Então, algumas dessas escolas até têm Grêmio formado, outras estão em formação. Só que não adianta, entendeu? Se não tem gente realmente disposta a dar cara a tapa, a estar lá na frente, acaba que, entendeu? A coisa vai tão devagar, também às vezes por falta de... Como há tanto tempo nos últimos anos não teve nenhum movimento estudantil, não teve... O movimento estudantil está ressurgindo agora, não teve nenhuma grande movimentação nesse sentido, realmente não tem muita inspiração deles, não tem outros exemplos para seguir. E teve até um caso de dois estudantes do CIEP do Tangará que estavam tentando formar um Grêmio, só que também desanimaram, porque eram só os dois, não conseguiram mais apoio de nenhum estudante. Entendi. Então é uma questão complicada. É que tem as escolas de segundo grau do estado também, Sim, né? Aqui na Praia do Siqueira é segundo grau também, né? Na Praia do Siqueira tem uma escola de segundo grau. Hoje, Vitor, assim, o que seria, assim, vamos dizer assim, os 5 mais importantes itens da pauta? Vocês já chegaram a discutir isso de vocês? Já tiveram uma pauta mínima para estabelecer do que seria a bandeira de vocês hoje, nos dias de hoje? Bom, aqui no município a gente tem principalmente o respeito ao passe livre da rede municipal, que muitas vezes a empresa propriamente limita o passe livre, a gente tem o passe livre ilimitado, a rede municipal, e estender esse passe livre para a rede federal e estadual, que quem tem o passe livre hoje em dia é apenas a rede municipal, a rede pública municipal. Então os colégios federais, estaduais, que estão em Cabo Frio, não têm direito ao passe livre.
Além da questão estrutural das escolas, o apoio à pauta dos professores, que acho que é ponto-chave do movimento estudantil, apoiar a luta dos professores também. E faltam professores, somente nas escolas públicas, né? Principalmente, né? Vocês Principalmente nas estudam estaduais, numa né? escola federal, mas vocês convivem com colegas das escolas públicas de Cabo Frio. Há essa queixa de falta de professores e o currículo escolar está um pouco reduzido em função de algumas disciplinas, como sociologia e filosofia, por exemplo, que eu percebo, né, que faltam professores nessa área. Existe sim, muita reclamação, muita demanda, por essa parte do currículo mesmo e também estrutural. E outra pauta muito importante aí é para o pessoal da estadual, que é a eleição direta para diretor. Isso na federal a gente já tem, na municipal, se eu não me Os engano, alunos nós já votam temos. também nessa eleição? Ou No- só o corpo docente? Na federal a gente vota. Os alunos Na também votam? municipal, se eu não me engano, também. Agora na estadual a gente tem Que aí fica bem democratizada, né? totalmente com o aluno democratizado. Agora na rede estadual é o diretor instituído pelo poder público. votando. Uhum. Você, como presidente do Grêmio do Síntese, você já foi procurado alguma vez por essa associação estudantil em Cabo Frio, essa que, segundo dizem, tem CNPJ e está legalizado? Você já foi procurado alguma vez? Sim, a gente foi procurado recentemente. Foi, se eu não me engano, foi só na época dos protestos de junho que começou a movimentação. Aí vieram procurar a gente, conversar. O atual presidente dessa associação, ele declara que não quer mais participar ele quer fazer nova eleição para essa associação, então procura a gente interessada em tocar adiante. Só que, ao mesmo tempo, fica em embate pessoal entre ele e o presidente dessa nova associação, dessa nova união que está sendo formada. Então fica uma questão bem complicada, bem dividida também. O nome do presidente da associação é o Matheus Avelino, né? Eu conheço até o Matheus Avelino. E o outro seria o Felipe Monteiro, que quer montar também, é isso? Sim, Segundo justamente. Felipe Monteiro. Ela teria um nome já criado, essa associação? União Cabofriense de Estudantes. Mas chegou a ter adesão, chegou a ter CNPJ, chegou a se organizar ou não? Eles ainda não organizaram, até por causa da oposição que nós e o pessoal do Rui Barbosa fizemos à criação dela. É bom lembrar que o Matheus Avelino, ele nunca passou por uma eleição totalmente democrática. Eu, por exemplo, sou estudante de Cabo Frio há algum tempo e nunca votei para a presidência da Associação Estudantil de Cabo Frio. E a questão política faz parte, né? Então ele esteve na campanha do Marquinho Mendes em 2008, né? 2007, 2008. E a gente sabe que esse governo não representou nenhum avanço para os estudantes de Cabo Frio, uma falta de políticas públicas para a juventude enorme, descaso com a educação, descaso casual, né? Já é quase contínuo. E esse presidente dessa associação apoiou o Marquinho Mendes, que além de ser um prefeito que não apoiou a causa da juventude, é de um partido que historicamente precariza a educação pública. É verdade. E aí há esse comprometimento, né? Fica realmente um tanto quanto difícil. Os dois últimos governos em Cabo Frio não foram governos que valorizaram nem a educação e nem os profissionais da educação. Daí hoje toda essa movimentação aí de reivindicação dos profissionais da educação, né? A gente tem hoje os professores da rede municipal em greve, a gente tem os professores da rede estadual em greve, né? Os nossos governantes realmente, isso aí é uma coisa que a gente já discutiu aqui em vários outros programas do Cidadania e Socialismo, o descaso de forma generalizada com a educação nesse país. É óbvio, né, que na parte que compete ao município, né, a gente sabe que tem municípios que podem mais e tem municípios que podem menos. A gente, por exemplo, não pode comparar o esforço para a educação entre, por exemplo, São Pedro Aldeia e Cabo Frio. São Pedro Aldeia tem um orçamento infinitamente menor de Cabo Frio. Lógico que vai poder menos. Cabo Frio, com orçamento hoje entre 800 milhões e 1 bilhão de reais, pode muito mais. Então é justo que seja muito mais cobrado um município com um potencial maior de orçamento do que um outro de menor potencial. E é isso que os governantes precisam compreender, né? E o movimento estudantil é uma das vozes, né, que se manifestam e que precisam estar ativos nesse sentido. Agora, você vê possibilidade, o
ô Leonardo, de uma união dos estudantes dentro dessa agremiação, já que ela já tem, digamos assim, uma estrutura legal organizada, você vê possibilidade de conversa entre vocês, de poder acertar isso? Bem, que aí vocês ganhariam tempo, né? Uma etapa de legalização seria vencida, né? Seria o ideal, aliás, né? A questão é aquilo que eu estava dizendo. Há entre esses dois personagens uma disputa de poder por questões meramente da questão do nome. De realmente, entendeu? Tá com o nome lá na frente, como presidente. É até engraçado, eu vou até explicar que o Vitor não explicou direito o que aconteceu. Teve a primeira reunião aberta, que foi nomeada como fundação da UCE, onde nós estivemos presentes, e eles queriam já sair dessa primeira reunião com uma diretoria eleita. Era uma primeira reunião na Câmara, que na verdade era uma mera formalidade, porque não houve discussão política nenhuma. Eles ainda falaram, se alguém quiser inscrever a chapa, vocês podem se inscrever. Só que eles já tinham organizado antes, eles tinham feito o estatuto. A gente não sabia como era a organização do estatuto, quantos membros. O estatuto tem que ser decidido e votado também. Qualquer organização que você cria, o estatuto é decidido e votado ali na hora, não pode trazer sim, isso. E ele foi... entre aspas, ele foi votado. Porque ele foi lido de maneira, tipo assim, eloquente, que você não conseguia entender o que a pessoa estava dizendo e, entendeu? Não deu tempo, aprovado. A gente realmente ficou meio sem reação. Até a gente realmente entendeu o que estava acontecendo e teve a segunda reunião, que foi até engraçado dizer que foi na Branca Confeitaria. Eu não acho que espaço do movimento estudantil seja nada contra, mas eu acho que não é o espaço do movimento estudantil. Né? Justamente. Ué, vocês podem reivindicar a Câmara de Vereadores. O PR acabou de fazer uma convenção municipal lá, então, já que um espaço público que pode ceder para um partido político, pode tranquilamente servir à causa do estudante. É uma ideia para vocês pensarem aí, hein, Vitor? Sim, justamente. Né? Aliás, foi na Câmara uma reunião, A primeira. né? Sim, a primeira foi na Câmara, não Câmara. foi? Foi lá na Câmara, né? Pois é. Então pode até, né, usar esse expediente. Vocês vêm notando algum avanço, assim, digamos, em políticas para estimular, políticas para a juventude na cidade, aí, nesses últimos, digamos assim, 4, 5 anos, final do governo Marquinhos, início do governo Alaí? Vocês percebem alguma coisa de positivo? Por enquanto, muito pouco, né? Os alunos da rede municipal, eles teriam uma experiência mais viva, né, para falar aqui. Mas, pelo que a gente nota, não houve grande avanço, grande diferença. A gente está tentando avançar na Comissão Especial de Transporte, que o Grêmio Estudantil tem cadeira, com a questão do passe livre, mas em questões de políticas públicas gerais para a juventude, tanto no esporte, na cultura, a gente não tem notado um esforço muito grande. E principalmente na educação, na valorização da educação. A área de esportes é uma área interessante para se fazer política para a juventude, principalmente para aquela juventude mais carente, né, que às vezes está numa situação de risco, né, sujeita a situações de criminalidade e outras coisas marginais. Então eu tenho visto aí, até nessa Secretaria de Esporte atual, um certo esforço, né, nesse sentido aí. O governo anterior tinha um projeto Novo Cidadão, que era um projeto tímido, né, tinha uma abrangência pequena. E esse novo governo agora parece que quer reiniciar isso, estimulando ligas amadoras. Eu acho que isso é importante, porque acaba pegando parte da juventude e fazendo inclusão através do esporte. E isso também poderia coincidir com uma pauta dos grêmios estudantis, porque uma das formas de você unir a garotada é através do esporte. Uma iniciativa que eu acho interessante, que a organização do Matheus faz, é esse campeonato. Agora, não pode ficar só restrito a isso, né? Eu acho que tem, como você falou, tem que ter uma pauta maior na questão de conscientização para que o estudante tenha capacidade de análise crítica e, consequentemente, possa reivindicar melhoras, né? Eu acho que pode ser por aí, né? A associação tinha que expandir esse universo delas e tentar, talvez, trazer também as escolas particulares, porque nas escolas particulares há uma certa má vontade das direções em que haja grêmios. Eu percebo isso, o Santa Rosa, o Sagrado, né, o Canto dos Passos, quer dizer, os diretores, os donos, né, já que ali é educação privada, não querem, né, e não estimulam isso dentro daquelas escolas, né? Difícil conciliar, é difícil chamar, só para fechar, Vitor, o estudante que estuda na escola privada para o movimento estudantil, vocês enfrentam essa dificuldade ou não?
É mais complicado, né? A gente mesmo chegou mais próximo ao movimento estudantil a partir do próprio movimento sindical dos professores. Então a gente tem uma vivência ali da rede pública, tem uma vivência da dificuldade do professor, da luta sindical. Então isso contribui sim para nós termos essa consciência e começarmos a realizar esse trabalho. Então na rede particular é mais difícil. Mas a falta de incentivo também é na rede pública. A rede pública municipal e estadual não incentivam, principalmente a estadual, não incentivam a organização da juventude, a organização política da juventude, né? E o esporte é sem dúvida uma forma de mobilizar e é um importante ponto a ser fomentado. Mas como você disse, a gente tem que investir também no fomento à cultura, no fomento ao próprio lazer, que é uma área assim, que a juventude traz muita reclamação assim, da cidade, a área de lazer mesmo. Falta um parque público na cidade que possa oferecer um espaço para os jovens, né, fazer as atividades de lazer esportiva, por exemplo. O lazer atualmente fica muito limitado aos grandes eventos de algumas épocas. Ali mesmo onde eles estão construindo o shopping, né, o Shopping Parque Lagos, era uma área ideal para que a prefeitura, se tivesse essa visão de proporcionar, né, um espaço público ali, principalmente para os jovens da cidade, construir ali essa área com quadras esportivas, com áreas de lazer, com talvez ali um mini anfiteatro para estimular as práticas artísticas e culturais. Quer dizer, se perdeu ali uma grande oportunidade de construir um espaço plural de lazer, cultura e esporte para a juventude de Cabo Frio. Foi uma pena, né? A perda daquele espaço para o capital, para a iniciativa privada, quer dizer, o que acontece, vem acontecendo em Cabo Frio nos últimos 20 anos. Né? Os espaços públicos vêm sendo apropriados pela iniciativa privada e cada vez mais tem um espaço menor para que se faça alguma coisa de público. Essa pergunta, Leonardo, que eu fiz ali para o Vitor, de que é difícil mobilizar o aluno da escola privada para participar desse movimento estudantil, é difícil isso? Você percebe isso também? É mais fácil dentro da escola pública essa questão? Sim, justamente. Na escola pública você convive com aquele contexto de greve, de reivindicação popular, até por causa da questão quando mexe com capital, tudo fica mais difícil, quando envolve interesses. Porque qualquer conquista que você consegue ter a favor dos estudantes numa escola privada é algo que vai estar saindo do bolso da direção. Entendeu? O dono da escola vai ganhar menos. Se ele gastar mais, por exemplo, construindo uma quadra, vai ser dinheiro que ele vai deixar de ganhar. Então você vive numa situação oposta em que realmente eles boicotam qualquer coisa que faça eles, entendeu, tirarem menos dinheiro. E numa questão pública, não. O diretor de uma escola pública não mexe, não independe para ele a área onde é que ele investe, o salário dele. Então ele pode pegar o dinheiro e investir teoricamente da forma como ele achar melhor. Ele tem mais autonomia, não tem que agradar patrão nenhum, não tem que encher bolso de ninguém. Então ele tem uma facilidade maior, né? Nessa questão. Realmente, agora eu acho assim, eu somando aí ao que a gente ouviu na rua das pessoas, e eu percebi que o estudante, o jovem de Cabo Frio, ele tem uma expectativa que o movimento cresça, né? Agora vai depender muito dessa capacidade que vocês vão ter de articular isso de uma forma geral. Porque atitudes isoladas, por exemplo, vocês lá no seu Grêmio, vocês vão atuar, vão defender, vão influir o projeto pedagógico. Mas se não houver uma união, uma participação de uma maneira geral, a educação no município vai ficar tendo zonas de excelências, né? Vocês são uma zona de excelência, o Rui Barbosa é uma zona de excelência. Aí quando chega na rede estadual de segundo grau, o nível já cai. Chega na escola pública, o nível já cai. Quer dizer, então a experiência de vocês, a capacidade que vocês têm de reivindicar, de pensar criticamente a escola pública, poderia ajudar esses alunos, né? O problema todo é articular isso, né, com os outros alunos, né? Com certeza. Tanto a dificuldade de mobilização por conscientização mesmo. Por muita sorte a gente conseguiu um Grêmio Estudantil agora no Rui Barbosa que vai ajudar a gente muito nisso. Tanto pela dificuldade de pessoas que tentam usar o movimento para interesse particular. Então a gente tem essa questão da escola particular que ela é um absurdo, né? Você tornar a educação uma mercadoria. E quanto mais você torna isso, mais a educação pública fica precarizada. E a gente tem um presidente de uma associação estudantil que vai para a campanha do partido que historicamente precariza a educação pública
para favorecer grupos privados da educação. Então, a gente tem inúmeros fatores que dificultam isso, mas nós, na nossa campanha do Grêmio Estudantil do Síntese, que é a nossa segunda gestão, né, na reeleição a gente propôs ser vanguarda do movimento estudantil de Cabo Frio, tentar alavancar novos grêmios, tentar trazer mais gente para a mobilização. E em junho, com as jornadas de junho, a gente conseguiu agregar alguns grupos que trabalhavam isoladamente, mas ainda precisamos crescer muito. Deixa eu registrar aqui a participação de uns companheiros aqui. Estão aqui linkado conosco aqui a Renata Santos de Moura, o Doc Costa, está aqui o Davi Baeta também, né? A dona Ida Borges está aqui dando uma força para o programa. São as pessoas que estão aqui agora aqui no Facebook, né, manifestando aqui o seu apoio. A gente registra e agradece aí a participação. Repetir o telefone aqui da Jovem TV, 2629-2571, se você quiser participar, fazer um comentário, dar alguma sugestão. E lembrando que o livro da semana a ser sorteado ao final do programa é Memórias Póstumas de Brás Cuba, do grande Machado de Assis. E o brinde, né, o artesanato da semana, é esse belo pinguim, né, aqui, ó, feito pelo ateliê da Ivana, né, da Ivana 9972-7071, né? É feito em cabaço, uma obra muito bonita realmente para você valorizar aí qualquer espaço da sua casa. Quando a gente voltar no intervalo, vocês vão ver algumas entrevistas, então aquilo ali vai servir de subsídio para que vocês possam analisar o que pensa a garotada. Quando nós fizemos aqui um programa sobre educação, e nós fomos ouvir os alunos nas ruas, a gente percebeu, Leonardo, pedi até a sua opinião, muitos alunos eram contra a greve. Quer dizer, impressionante, né? Alunos dizerem que a gente fica sem aula. Quando um dos aspectos da luta dos professores, evidentemente que era também para melhoria salarial, mas a grande pauta, a grande reivindicação dos professores era por uma melhoria geral nas condições da educação, principalmente, como disse aqui o Davi anteriormente, o Vitor, aliás, na estrutura física das escolas, que deixa muito a desejar. Aqui em Cabo Frio, o novo governo entrou, várias escolas estavam sem as mínimas condições de iniciar o ano letivo. Então, como é que você vê essa posição desse aluno que é contra o professor quando ele, no último momento, no último estágio, faz uma reivindicação, entra em greve, que é exatamente que é só assim, né, que os governantes conseguem compreender e se conseguir algum avanço. Você, por exemplo, já foi alguma vez contra a greve dos professores? Bem, a gente tem propriedade para falar disso. Nós vivemos, eu e o Vitor, 2 greves